Gravando. Bem-vindos, hermanos, a uma reunião mais. Para mim é uma bendição poder compartilhar a palavra de Deus aqui com minha família e a todos os hermanos. Começamos semana passada a falar sobre a primeira carta de São Pablo a los Coríntios. Se tu tens aí em tus manos a Bíblia, a palavra de Deus, estamos em el Novo Testamento, primeira carta a los Coríntios. Semana passada hemos leído aqui desde o versículo de número 1 hasta o versículo de número 9 e hoje vamos ler e fazer a exposição desde o versículo de número 10 hasta o versículo de número 17. Amém? Amém. Amém. Vamos orar? Amém. Vamos orar. Paul, nos haga uma oração, por favor. Vale. Señor, te doy gracias por compartir este momento en comunidad, Señor, comunidad de tu cuerpo. Muchas gracias, Padre, por la palabra de hoy que nos va a dar Marcio, Señor. Y por favor, Señor, que no tan solo se quede en nuestros recuerdos y al siguiente día olvidarlo, sino también permanezca en nuestros corazones. Señor, gracias por sustentarnos a lo largo de esta semana y por perdonar nuestras ofensas hacia ti, Señor. También llévanos, Señor, a perdonar a aquellas personas que nos ofenden. Danos consuelo, Señor, en el día a día. Gracias, Señor, por tu providencia. Gracias, Cristo, por cada momento que nos das para disfrutar de ti. Amén. Amém. Amém. Como falamos aqui semana passada, a igreja de Corinto era uma igreja muito complicada. E os problemas que havia dentro da igreja de Corinto são problemas muito atuais, não? Por quê? Porque, como já falamos aqui semana passada, havia problemas relacionados ao liderazgo da igreja. Havia aí tema, uma divisão que estava surgindo dentro da igreja. Havia também problemas relacionados ao matrimônio e ao divórcio. Havia também problemas relacionados com a liberdade cristiana, isso com relação à comida sacrificada que era oferecida dentro do templo. Havia problemas também relacionados ao culto, problemas com a mulher, se a mulher podia falar ou não. Comentaram aqui o tema da roupa, da vestimenta das mulheres. Havia problemas também relacionados com a Santa Cena e também relacionado com os dones espirituais. E por último, havia grupo de pessoas que não creiam em la ressurreição de los muertos, que é uma das doutrinas fundamentais dentro da fé cristiana. Pero, desde o capítulo de número 1 hasta o capítulo de número 4, é possível ver e entender que o primeiro tema a ser tratado por el apóstolo São Pablo era uma iminente divisão que estava para suceder dentro da igreja de Corinto. Amém? E o método usado por el apóstolo São Pablo é o método que nós estamos adotando, ou que nós adotamos para poder tratar com a igreja, que é, primeiro, identificar o problema, segundo, explicar os princípios bíblicos e teológicos relacionados a esse problema e depois fazer uma aplicação prática de acordo com esse problema que havia aí dentro da enseñança teológica e bíblica destes princípios. Toda enseñança teológica tem influência sobre a prática de nossa vida cristiana
e também tem influência de como nós outros vemos quem é Deus ou as perfeições de Deus. Ou seja, nossa enseñança bíblica ou nossa enseñança teológica ou doutrinária afeta direta ou indiretamente a forma como nós outros nos relacionamos com Deus, como nós outros entendemos quem é Deus, com a forma que nós outros nos reunimos para cultuar a Deus e também a maneira como nós outros nos relacionamos com a igreja e com as demais pessoas. E também com as práticas, falando das doutrinas, de los devocionais e também da forma que conduzimos nosso ministério. Vale? Então, a palavra de Deus em 1 de Coríntios, capítulo 1, versículo de número 10 hasta o versículo de número 17, habla assim: Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, e que não haja entre vosotros divisões, sino que esteis perfeitamente unidos em uma mesma mente e em um mesmo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que há entre vosotros contenda. Quero dizer que cada um de vosotros disse: Eu sou de Pablo, e eu de Apolos, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Acaso está Cristo dividido? Acaso está dividido Cristo? Foi crucificado Pablo por vosotros? Ou fuisteis bautizados em nome de Pablo? Doe graças a Deus de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo e a Gaio, para que ninguno diga que fuiste bautizados em mi nome. Também bautizei a família de Estéfanas, de los demás, não sei se he bautizado a alguno outro, pois não me enviou Cristo a bautizar, sino a predicar o evangelho, não com sabedoria de palavras, para que não se haga vana a cruz de Cristo. Amém? Através desse texto, desses versículos, podemos perceber aqui e aprender que logo, ao princípio do versículo de número 10, o apóstolo São Pablo hace um apelo à la unidade da igreja, que habla assim: habléis todos uma mesma coisa. Está falando tanto da teologia, tanto da doutrina, que nós devemos ter o mesmo parecer, a mesma visão bíblica, não? E quando habla aí, em versículo de número 10, e que não haja entre vosotros divisões, a palavra usada aí para divisões é a palavra cisma, que significa brecha, rotura, dissensão, uma rasgadura, como se nós pensamos em um tecido, como rasgar um tecido, que significa uma separação. Ou seja, que uma pessoa estaria de um lado e outra pessoa estaria do outro lado. Mais ou menos a ideia de lo que passou com Moisés em el Mar Rojo. Houve uma divisão desse mar, e havia águas de um lado e havia águas do outro lado também, não? Então, esse é o significado aí, que vai haver uma rotura, uma divisão, uma rasgadura em meio da igreja. E esse é o apelo que hace aí o apóstolo São Pablo, não? E também habla assim: sino que esteis perfeitamente unidos em uma mesma mente e um mesmo parecer. Perfeitamente unidos aqui nos dá a ideia de uniformidade, de algo que é uniforme.
se nós falamos de uniforme e pensamos em um exército, são pessoas que têm as vestimentas todas iguais e que atuam e caminham e avançam para lograr o mesmo objetivo, não? E aunque são pessoas completamente distintas uma das outras, no que podemos dizer relacionado à personalidade de cada uma das pessoas. Não? Então, perfeitamente unidos em la mente, ou seja, em lo que pensam, e com o mesmo parecer, ou seja, unidos em el mesmo propósito. Por quê? Porque há esse apelo, esse ruego do apóstolo São Paulo. Porque sabia que não tardaria muito e ia haver uma separação dentro da igreja. Porque um estava dizendo, não? Eu sou de Pablo, outros, eu sou de Apolos, e outros, eu sou de Pedro, e outros, eu sou de Cristo. Era mais ou menos como se os que dizem, eu sou de Pablo, estão se separando para formar a igreja reformada bereana. Eu sou de Apolos, estão se separando para formar a igreja bautista. E outros, eu sou de Pedro, para formar a igreja presbiteriana. E o pior dos grupos aqui que havia, que eram os de Cristo, não? Que generalmente é esse tipo de pessoa que não estão debaixo de nenhuma autoridade e que recebem revelações diretamente de Deus, não? Para abrir qualquer igreja, vamos dizer assim, pentecostal que há por aí, não? Uma nota, não devemos sacrificar a verdade em nome da unidade. Vale, a verdade é Cristo, a verdade é o Evangelho. Nós outros não podemos sacrificar a verdade, sacrificar o Evangelho para ter a gente unida. Que nos une é a verdade. A verdade está por cima de todas as coisas. O Evangelho está por cima de todas as coisas. Nós outros somos irmãos em Cristo, devemos nos reunir, devemos nos relacionar como igreja, pero por em cima desse relacionamento tem que estar o Evangelho e a verdade. Amém? A igreja de Corinto ia dividir-se aqui por coisas secundárias, não era por causa de doutrina. Aqui nós outros todos estavam de acordo com a palavra, com a doutrina aqui. É possível ver que eles estavam de acordo com a doutrina, pero havia uma divisão aqui, porque haviam grupos que haviam se formado de acordo com as personalidades de los líderes. Ou seja, começaram a alabar as pessoas. Começaram a exaltar as personalidades, os líderes, ao invés de Cristo. Não? Ou seja, era por temas secundários, não era um problema doutrinário que dos princípios básicos do cristianismo, que por causa perdão, irmãos, e por causa disto ia haver uma divisão. Não, é porque estava se formando partidos em torno da personalidade dos líderes. Não? Por exemplo, havia um problema de imoralidade sexual dentro da igreja, que está no capítulo de número 5, que estava ocorrendo dentro da igreja, pero a igreja não se unia para poder combater esse problema que havia de imoralidade sexual. Pero começaram a formar grupos para dizer, a mim me gusta a predicação de Pablo, a outro, a mim me gusta a de Apolos, a outro, a de Pedro, e a outro, não, eu não reconheço nenhum desses como líderes, eu sou de Cristo, eu não aceito ser liderado por homens, eu tenho a revelação diretamente de Deus.
vamos dizer assim. Versículo de número 11. Versículo de número 11 fala assim: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que há entre vosotros contendas. Mira que interessante. O apóstolo São Pablo revela que foi informado por alguém do problema que havia dentro da igreja. E hoje, o que passa é que a gente não quer dizer a los líderes os problemas que há dentro da igreja. Ah, não, eu não quero ser essa persona. Eu não quero ser el chismoso ou la chismosa. Eu não sou, não pode isso. Pero aqui, o apóstolo revela que foi informado por alguém e depois informa o nome da pessoa que habla, porque he sido informado acerca de vós, outros irmãos meus, por los de Cloé, que há entre vosotros contendas. E mira, imagina o problema que temos hoje, se uma pessoa chega ao pastor e habla de um problema que está passando com um irmão ou com um grupo de pessoas que estão fazendo coisas que não estão de acordo com a palavra e com a sana doutrina das Escrituras, e o pastor habla assim: eu sei que há um problema aqui, e quem me dijo que há esse problema, Júlia, que tu estás fazendo, foi Adriele. Que dolor de cabeça, hein? Pô, que vamos ter. Pastor, pero eu contei para ti, tu não devias haber hablado al hermano, haber dicho mi nombre. Eu te contei certo. Pero não, isso é coisa de niños, hermanos. Nós outros estamos aqui para ajudar uns aos outros. Estamos aqui para crescer. Estamos aqui para que nós outros cheguemos à estatura de Cristo. Essa coisa de hablar e quedar em oculto solamente demonstra que nós outros somos ninhos espirituais e que temos medo de ser confrontados. Pero quando nós outros somos confrontados, aí que nós outros crescemos. E se nós outros hablamos algo, nós outros temos que ser maduros suficiente para assumir o que nós outros hablamos diante de todos. Amém? Amém. 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 Não, é complicado, não? É um tema complicado isso dentro da igreja. Outra coisa também. Isso demonstra que devemos comunicar os erros de los hermanos a los líderes, e aún de comunicar devemos assumir nossa posição, e demonstra também que o líder não deve ocultar de onde ha recebido a informação. E para que serve isso? Não é somente para apontar o dedo e falar: tu estás em erro, tu estás fazendo algo que não está bem. Não, isso é somente para correção e para crescimento, e nada mais. A omissão, omitir aqui esses problemas é algo pior. Em el caso da igreja de Corinto, todo o que passava aí, os problemas que havia, das divisões, de que havia uma pessoa que tinha relação sexual com a mulher de seu padre, que havia os irmãos que estavam quedando borrachos em la Santa Cena, havia pessoas que não reconheciam a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Todas essas coisas eram coisas que estavam, que já eram públicas, já era de conhecimento público dentro da igreja. Vale? Quando a coisa se torna pública, nós outros devemos falar e dirigir nossas palavras a toda a igreja, para que todos sepam que ali
está havendo uma exortação dentro de um problema que já atingiu toda a comunidade. Pero a postura deve ser outra quando um irmão comete um erro, e quando esse irmão comete um erro e somente tu sabes que esse irmão cometeu um erro, aí Jesus Cristo, em los Evangelhos, em el Evangelho de São Mateus, capítulo 18, vou abrir aqui, em el Evangelho de São Mateus, capítulo de número 18, Jesus habla de como nós temos que proceder. Habla assim, o Evangelho de São Mateus, capítulo de número 18, versículo de número 15. Habla assim: portanto, se tu irmão peca contra ti, mira, não é tu pecar contra o irmão, é o irmão pecar contra ti, ve e repreende-lhe, estando tu e ele solos. Se te odiere, has ganado a tu irmão. Então, quando um irmão comete um erro que não é de conhecimento público, somente tu e o irmão sabem desse erro, chama ao irmão, mira, isso que tu hiciste não me parece bem, há que corrigir esse erro e tal, ou seja, há que exortar, repreender ao irmão solamente. 16. Mas, se não te odiere, toma um contigo a um ou dois, para que em boca de 2 ou 3 testigos conste toda a palavra. Ou seja, se o irmão não reconhece seu erro e continua em el erro, vale, continua em el erro, aí temos que chamar a uma pessoa para que nos acompanhe, uma ou mais pessoas, para que nos acompanhe para falar com esse irmão, para tentar solucionar essa situação. Ou seja, ou um pastor, ou uma pessoa de confiança. Aí estamos falando de pessoas que têm madurez espiritual e que tenham também uma carga já em Cristo para poder tratar com os problemas ajenos. Amém? Aí, versículo de número 17. Se no los odiere a ellos, dilo a la iglesia. E se no odiere a la iglesia, tem-me por gentil e publicano. Então, quando chega ao ponto que o irmão já foi repreendido em secreto por um irmão, já foi falado com o pastor, com o liderazgo da igreja, com o conselho da igreja, e esse irmão não reconhece sua atitude, que está em erro e tal. E isso deve ser levado à assembleia, deve ser realizado uma assembleia, e dentro dessa assembleia levar esse problema ao conhecimento de toda a igreja, e quando isso se torna público, que foi o que passou aqui com os coríntios, em la igreja de Corinto, e o irmão quer continuar a vida da maneira que está, já não podemos mais aceitar essa pessoa, este irmão dentro da congregação. Por quê? Porque é como uma fruta podrida dentro de um cubo com outras frutas. Acaba infectando, acaba contaminando a los demás. Assim é como o tema do COVID. Se temos uma pessoa aqui com o COVID aqui ao lado, e nós temos as precauções e tudo e tal, mas se essa pessoa não quer pôr a mascarilha, não quer lavar as mãos, não quer passar as coisas e tal, eu não posso receber essa pessoa mais aqui, porque pode contaminar a los demás. Tchau. Assim. Parece duro? Sim, irmãos, parece duro. É algo forte? Sim, é algo forte. Pero aqui está falando nosso próprio Senhor Jesucristo. Amém? Estamos aqui, volvendo a Coríntios aqui agora. Estamos em versículo de número 11. Agora sim, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé,
que há entre vosotros contendas. A palavra contendas aqui é a mesma palavra usada para contenção, pleito, para discussão. Significa que havia uma hostilidade dentro da igreja, que os irmãos já não tinham mais respeito entre eles, entre os grupos que haviam ali, que estavam formados. Já chegavam ali, já não eram mais capazes. Vemos em La Santa Cena que já não eram mais capazes de fazer um culto sano a Deus. Já começavam ali as peleias, já havia discussões e hostilidade. E quando habla aqui de contendas, é a mesma palavra que está sendo usada aqui em Gálatas, capítulo de número 5. Vou abrir aqui, e depois já nos salimos mais de nosso texto, quando habla aqui de las obras de la carne, que está em livro de Gálatas, capítulo de número 5, a partir do versículo de número 19. Estávamos em Coríntios, 1 de Coríntios, depois a 2 de Coríntios, depois de 2 de Coríntios a Gálatas. Está depois de Coríntios, Lícer. Estavas em 1ª, 2ª e depois de 2ª Gálatas. Capítulo 5, versículo de número 19. Habla assim: e manifestas são as obras de la carne, que são adultério, fornicação, imundícia, lascívia, idolatria, hechicerias, enemistades, pleitos, celos, iras, contendas. Mira onde está a palavra aqui: contendas, dissensões, heresias, envidias, homicídios, borracheras, orgias e coisas semelhantes a estas, acerca delas quais os amonesto, como já os lo he dicho antes, que os que praticam tales coisas não heredarão o reino de Deus. Amém, irmãos? Então, contenda em meio da igreja é sinônimo de que isto não tem nada a ver com o Espírito Santo, que é a obra de la carne. E como resultado, como fruto, como paga de la obra de la carne, o único que vamos receber é a condenação eterna. Alguém pode dizer amém? Amém. Amém. Quem pratica essas coisas não herdarão o reino de Deus. A pessoa que traz contenda e divisão para dentro da igreja, que não seja por las doutrinas fundamentais do evangelho, é uma pessoa digna de heredar a condenação eterna. Aunque todos somos, não? Aunque sabemos que todos somos. Versículo de número 12. Habla assim: quero dizer que cada um de vosotros disse: eu sou de Pablo, e eu de Apolos, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Esse versículo é interessante, por quê? Porque aqui revela a causa da divisão. Porque haviam grupos que foram formados em torno das personalidades, ou seja, eram partidos formados por cada um dos líderes da igreja. Por quê? Porque Pablo foi o fundador da igreja de Corinto. Apolos foi a pessoa que assumiu a igreja depois que o apóstolo Pablo saiu de allí. Foi o pastor que assumiu a responsabilidade da igreja depois do apóstolo São Pablo. Havia também aí um partido de Pedro, que era o líder da igreja que estava em Jerusalém, e estavam aí os que não aceitavam nenhum deles como líder eclesiástico ou como um líder ministerial.
que eram o grupo de Cristo, que não aceitavam ser liderados por homem, ¿no? Pero nosotros sí, hermanos, nosotros tenemos que buscar pessoas que são um referencial para nós outros. Para quê? Para nos orientar, para nos dar conselhos, pero nós outros não devemos idolatrar e ter uma obediência cega a los homens. Nós outros não temos que cerrar os ouvidos e nossos olhos e escutar solamente aquele pregador que nos gusta, predicador que nos gusta. Aquele que nós outros teremos como maestro ou como... Por quê? Porque isso se torna uma idolatria. Não é um fã-clube que nós outros estamos montando aqui para saber quem é o mais grande ou quem é o melhor predicador. Não é isso. De acordo com a cultura de los hermanos de Corinto, nós outros sabemos que a igreja de Corinto era formada por gregos. Os hermanos eram gregos. E os gregos les gustavam muitíssimo a filosofia. Muitíssimo a filosofia. E também de los filósofos. Assim como em Brasil e em Espanha também, os espanhóis e os brasileiros les gustam muitíssimo o futebol. E também les gustam também os equipos, as personalidades, não? Que são os jogadores de futebol e tal. Assim eram os gregos com a filosofia e com os filósofos. Eles temiam os filósofos preferidos, não? E havia também em Corinto muitas escolas de filosofia, perdia solamente para Atenas. Depois de Atenas, o maior número de escolas de filosofia estava dentro de Corinto. E havia um grupo de filósofos que eram conhecidos como sofistas. Quem eram os sofistas? Os sofistas eram as pessoas que, através dos argumentos, através da lógica, através do convencimento, e tinham muitíssima habilidade em fazer com que as pessoas, em um momento, levavam toda a gente, a estar com uma risa em la cara por estar hablando, ¿no? Contando uma história, o que seja e tal, e em um minuto depois levar toda a gente a estar chorando aí. Por quê? Porque através das palavras, através da retórica, através da oratória que eles tinham, conseguiam manipular os sentimentos das pessoas. Não? E tudo isso por meio das palavras. Eram pessoas altamente capazes de tocar em el íntimo do coração de cada uma das pessoas solamente com a voz, com a entonação da voz, com a forma de falar. E nós sabemos que hoje há curso de oratória para aprender a falar em público, há curso para poder entre comillas, não manipular as pessoas, técnicas de ventas que usam muitíssimo as técnicas essas de oratória. E os irmãos aí, por lo que vem, já veem que eu não tenho muito dessas técnicas de oratória, não? Pero assim vamos. Ou seja, isto todo é uma arte. A oratória é uma arte. E, infelizmente, essas técnicas, aún ao dia de hoje, é usada dentro das igrejas. Há pessoas que manipulam os irmãos que estão dentro da igreja, que traem mensagem agradável aos ouvidos, que tocam em los sentimentos dos irmãos, que tocam na mente dos irmãos solamente através da arte de falar. Generalmente, que tipo de pessoas são essas? São pessoas que usam
uma música de fundo, põe uma música de fundo, isso já cambia as emoções, trabalham muitíssimo bem com a luz. Há a moda hoje de as igrejas estarem todas pintadas de negro, com a luz enfocada na pessoa que vai falar. Por quê? Porque ali o enfoque está justamente em quem? Em la persona e não em Cristo, em las emoções e não na palavra de Deus. É bueno, irmãos, nós outros escutar palavras que nos emocionam. É bueno ouvir também palavras de motivação. Quem de nós outros não queremos ouvir palavras de motivação? Vamos avançar, vamos adelante, você vai conseguir, tu vas lograr, tu serás o melhor. Desperte por la manhã, trabalhe duro, hagas isso e tu vas vencer. É bueno escutar isso. Pero é doloroso quando escutamos o Evangelho, que habla assim, arrepentidos. Se tu estás bebendo, pare de beber, não seas borracho. Se tu estás adulterando, pare de adulterar. Se tu estás em uma fornicação, pare de fornicar. Isso nadie quer ouvir. Nadie quer ser confrontados em suas debilidades. Pero nós outros nos gusta ouvir palavras de vitória. Palavras que somos vencedores. Palavra que, sabe, que exalta o homem. Não? São mensagens que tocam em el coração e la mente das pessoas, pero generalmente são mensagens sem conteúdo. Não? A retórica, os sofistas, a filosofia era uma profissão. Generalmente essas pessoas, os gregos, os sofistas, iam às praças de las cidades, reuniam ali grupos de pessoas, faziam a apresentação e depois de fazer a apresentação, as pessoas que estavam ali, os espectadores, juzgavam ou davam uma nota para saber quem foi a pessoa que se apresentou melhor. Então, isso era algo comum que já estava dentro da cultura de los Corintos, da igreja de Corinto, não? Então, quando estavam ali falando, eu sou de Pablo, eu sou de Apolos, eu sou de Pedro e eu sou de Cristo, já era algo que estavam fazendo de acordo com a cultura que eles tinham de juzgar ou de dar notas a seus filósofos preferidos. E levaram isso para dentro da igreja, como falando assim, os que são de Pablo, não, a mim não me gusta Pablo. Por quê? Porque Pablo é muito duro. Pablo habla em contra do pecado. Pablo é um homem difícil. Pero outros habla assim, como era grego e Apolos era grego, habla assim, eu sou de Apolos, porque a palavra de Deus habla que Apolos era um homem eloquente, era um homem que dominava a técnica da oratória. Leia aí Hechos, capítulo 18, versículo 24. Eu não vou abrir aqui, não, pero os irmãos podem abrir aí. Hechos, capítulo 18, creio que versículo 24 e 25. Vale, vale. ¿Lo tenéis? Hechos 18, 24. Sí. Vale, bien. Llegó entonces, ¿lo tiene el Licez? Hechos 18, 24. Bien. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Já está, aí já está. Já chegou Apolos, varão eloquente, poderoso em las escrituras. Apolos era grego, era
um homem que conhecia as técnicas da oratória. Era esse tipo de persona que falava bem aos ouvidos de los demás. Era uma pessoa agradável de ouvir. E Pablo não. Pablo era um homem duro. Então, que está falando, eu sou de Pablo. O outro, eu sou de Apolos. A mim me gusta mais, que habla muitíssimo melhor que Pablo. Habla palavras dulces, que nos gusta ouvir. Aunque era uma pessoa que está falando aqui, poderoso em las escrituras. Era um homem de Deus. Eu não estou falando que não era um homem de Deus. Pero aí chega o grupo de Pedro. Não, a mim não me gusta nem a Pedro e nem a Apolos, porque uno é um homem muito duro, outro é uma pessoa eloquente e uma pessoa que habla muitíssimo bem, pero eu prefiro a Pedro, que solamente em uma prédica convertiu 3.000 pessoas. E Pablo e Apolos para converter, para haver a conversão de 3.000 pessoas, necessitam predicar 3.000 vezes. Não? Eu prefiro a Pedro. Não? E outros, que para mim, o grupo pior de todos, que são os de Cristo, que falam, eu não sou nem de Pablo, nem de Apolos, nem de Pedro. Eu não sou seguidor de homens. Eu sou de Cristo. Não aceito estar debaixo de liderazgo de nenhum homem. Não? Por quê? Porque esse tipo de pessoas são o tipo de pessoa que generalmente, entre comilhas, têm algum tipo de revelação especial de Deus. Não? São pessoas que rechazam toda a história da igreja, todos os padres da igreja, os teólogos, todas as doutrinas que já foram defendidas em los concílios, pero que apelam para uma revelação especial. Infelizmente, ao dia de hoje, há esse grupo que se manifesta em meio da igreja também. Vale? Nós outros, irmãos, não podemos rechazar o trabalho e a história de 2000 anos da igreja. Todas as doutrinas bíblicas já estão catalogadas, não há nada novo, não há uma revelação nova. Não? Há coisas que nós todos desconhecemos porque ou que não temos a oportunidade de estudar, ou porque nós outros não temos o conhecimento mesmo dessas doutrinas. Pero não há nada oculto, não há uma nova revelação. Tudo que deveria ser revelado nas Escrituras já foi revelado. Não há uma doutrina nova, não há uma profecia nova, não há uma revelação nova, vale? E nós outros sim devemos reconhecer todo o trabalho que já foi feito por los hermanos antes de nós outros. E no versículo 13, quando fala assim, acaso está Cristo dividido? O que está dizendo aí o apóstolo São Pablo? Que solamente há uma igreja, que é a igreja universal, a igreja católica, eu não estou falando da católica romana, que é a igreja invisível. E também habla que a igreja é o corpo de Cristo. Quando Pablo habla assim, foi Pablo crucificado por vosotros, está falando aí do significado da cruz, que a igreja tem um dueño, tem um Senhor, e esse Senhor é Cristo, e não Pablo, não Apolos, não Pedro. Não? A igreja não é de propriedade do pastor, a igreja é de Cristo. Amém? Em versículo 14, 15 e 16, quando Paulo fala assim, dou graças a Deus de que a nenhum de vosotros é bautizado, sino a Crispo e a Gaio, para que ninguno diga que fuistes bautizados em nome. Também bautizei a família de Estéfanas, de los demás, não sei se é bautizado algum outro. Não? Pablo deu graças a Deus
por não haver bautizado a nadie. Mira que interessante. Um pastor dando graças a Deus por não haver bautizado um irmão em Cristo. Mira que interessante, não? Que de verdade nós agradecemos a Deus quando bautizamos a uma pessoa. Pero aqui Pablo dá graças a Deus, agradece a Deus por não haver bautizado. Por quê? Porque sabia de antemano que dentro da cultura dos gregos havia esse culto por la personalidade e não queria ser exaltado ou alabado por homens. Amém? E esse é um motivo que nós devemos ter cuidado também em nossos ministérios. Nós não devemos querer ser exaltado ou alabado por homem, por nenhuma pessoa. Em el versículo de número 17, que é o último versículo aqui de nossa exposição, Pablo habla assim: Pues não me enviou Cristo a bautizar, sino a predicar o evangelho, não com sabedoria de palavras, para que não se haga vana a cruz de Cristo. Primeiro, não enviou Cristo a bautizar, não? Por quê? Porque Pablo era como um missioneiro, era um evangelista, estava sendo missões, ia ali, reunia um grupo de pessoas, levantava um pastor e ia a outro sítio levantar outra igreja. E também sabia que o chamado de Deus para a sua vida era predicar o evangelho. Assim nós também, irmãos, dentro do corpo de Cristo, devemos reconhecer qual é o nosso chamado. Porque infelizmente hoje, dentro da igreja, há pessoas que querem fazer de todo. Há pessoas que querem fazer a alabança, ministrar a Santa Cena, que querem bautizar, predicar o evangelho, fazer missões, que querem predicar as ofrendas, que querem fazer de todo e não dá espaço para nada. Há irmãos que têm dones, que têm chamados, que estão sentados em lascívias, pelo que não têm oportunidades. Por quê? Porque há aqueles que creem que foram chamados para ser todo. Pero nós somos um corpo. Cada um de nós fomos chamados para uma função. Cada um de nós somos um membro do corpo de Cristo. O dedo de la mano não pode ser perna. La mano não pode ser perna, irmão. Mano é mano, pé é pé. Ojo é ojo. Ojo não é dedo. Então não há como um ojo ser a função de um dedo e tampouco de um pé. Pero há pessoas que não entendem isso, que querem ser de todo, não acham um trabalho bueno, porque estão involucrados em muitas coisas, mientras que há irmãos que são membros do corpo de Cristo que têm um chamado e não exercem seu chamado porque não têm espaço. Amém? E ela assim, não com sabedoria de palavras, não? Quando Pablo habla aqui em versículo 17, pois não me enviou Cristo a bautizar, sino a predicar o evangelho, não com sabedoria de palavras, está falando aqui justamente da retórica, está falando aqui justamente da oratória, da costumbre de los gregos, da filosofia. Não está falando aqui, não com sabedoria de palavras, que não chegou falando aos irmãos de Corinto, usando a retórica, a emoção, usando de estratégia como os sofistas, não estavam usando de filosofia, não estavam tentando mover os sentimentos de los corações de los hermanos, não estava atuando como um ator e não estava ali para exaltar sua personalidade e tampouco estava ali para que alguém lhe dera uma nota. Mira, Pablo, tu predicas muito bem, tu eres nota 10. Não usou o método usado por os filósofos, pero
llegó allí con qué intención? Para manifestar la verdadera personalidad, el centro del mensaje, que es Cristo y este crucificado. Amém, irmãos? Este é o mensaje de hoje. Agora, dando aqui uns poucos conselhos de acordo com esse texto que hemos leído hoje. Primeiro, nós não devemos cultuar ou exaltar ou idolatrar as pessoas. Um predicador que nos gusta, um pastor, um maestro, um profeta, vamos dizer assim, aunque sabemos que Deus levantou a homens para servir a homens. Deus levantou homens pecadores para ministrar a homens pecadores. Quando eu hablo homens, não estou sendo machista, Lícia, eu estou falando de homens e mulheres, vale? Sabemos que Deus usa pessoas para nos dar conselhos, para predicar, para edificar, pero nós outros devemos reconhecer quem está por detrás, quem que realmente levantou essas pessoas, que foi Deus. Outra coisa também, que nós outros não devemos valorizar a retórica, a eloquência, não devemos dar valor às frases de efeito e tampouco a um apelo visual ou à imagem, ao sonido, à iluminação. É bom quando nós outros entramos em uma igreja que tem um ambiente que nós outros nos sentimos cômodo. É bueno e nós outros quedamos encantados e muitas das vezes já está de boca aberta, falando como habla bem desse predicador, como, nossa, o mensagem tocou meu coração. El pelo de los braços levantou ao momento que essa pessoa começou a falar. Pero que nós outros devemos realmente ver, prestar atenção é o contenido que está sendo ministrado. Se realmente está de acordo com a sana doutrina da palavra de Deus. E se realmente nos confronta. Porque nós outros não necessitamos da palavra de Deus em la área em que nós outros nos sentimos cômodos. Em la área que nós outros estamos cômodos, está bem. Nós outros necessitamos da palavra de Deus justamente na área em que esta nos confronta. Donde somos confrontados, aí que nós outros crescemos. Aí que nós outros nos tornamos melhores pessoas. Amém? Outro cuidado que devemos ter também, que aprendemos aqui com estes poucos versículos que acabamos de ler aqui. Devemos ter cuidados com os elogios, quando somos elogiados. Há essa palavra, não? Sim? Elogiado, sí. Sim, sim que há. Sim. Devemos ter cuidado quando somos elogiados. A todos nos gusta ser elogiados quando hacemos algo que está bem e necessitamos disso, porque isso nos motiva, nos dá motivação para seguir adelante. Pero para conhecer al hombre há que dar-lhe popularidade. Vale? Há que dar-lhe popularidade. Quando nós outros colocamos alguém em evidência, quando essa pessoa está em evidência entre todos os irmãos, aí que vamos saber realmente quem é essa pessoa. Vale? Em 2 de Coríntios, os últimos 2 versículos que vou ler aqui, vale? 2 de Coríntios, capítulo de número 10, falando desse tema aí de ser alabado ou elogiado, 2 de Coríntios, capítulo de número 10, versículo de número 18, habla assim:
Estoy en primera, perdón. Segunda. Mija. Porque não é aprovado el que se alaba a si mesmo, sino aquele a quem Deus alaba. Está falando de la persona ser aprovada, que não é aprovado a persona que se alaba, que se gloria a si mesmo, sino a persona que Deus elogia, que Deus alaba. E também em Provérbios, capítulo de número 27, quer dizer, o último versículo aqui, Provérbios, capítulo de número 27, está depois de Salmo, Salmo está na metade da Bíblia, depois de Salmo está Provérbios. Capítulo de número 27, versículo de número 21. É fuerte, né? Habla assim: el crisol prueba la plata y la hornaza el oro, y al hombre la boca del que lo alaba o del que lo elogia. Amém? El crisol prueba la plata. Está falando de como provar as coisas. Dá 3 exemplos: la plata, el oro y el hombre. La plata é provada por el crisol. El oro é provado por el horno, por el calor, para saber se o ouro é puro ou não. E al hombre é provado como? Através de la boca que lo alaba, que lhe dá elogios, que lhe põe em evidência. Aí vamos saber realmente quem é essa persona. Por quê? Porque vamos saber se essa persona é uma persona, porque ali serão expostas toda a vanidade da persona, toda a arrogância, todo o orgulho, toda a mirada que a persona tem de arriba para abaixo, ou seja, não? E outra coisa, o orgulho precede a caída. Por isso temos que orar e pedir a Deus que, se Deus nos dá uma posição, se nos põe em evidência e se nos dá uma posição de sucesso, que nós outros, que também pueda nos dar a humildade para saber atuar em cada uma dessas situações. Amém? Então, se tu estás em um momento que sua persona, que seu ministério está em evidência, cuidado, seja humilde delante de Deus e delante de los homens também. Amém? Amém. Amén. E nada mais, hermanos, era este o mensagem que Deus pôs em meu coração para compartilhar com os hermanos no dia de hoje. E como havia comentado, para a próxima semana vamos terminar aqui esse capítulo de Corinto, que podamos ter aí na Semana de Vitória. Muitos irmãos não puderam participar hoje, teremos que tê-los também em oração. Foi um prazer para nós, Lice, tê-la aqui conosco. Vale, todos os domingos nos reunimos e espero que dentro de pouco, passando o tema das restrições aí, tu puedas vir aqui e as portas de nossa casa estarão abertas aqui para receber-te aqui, tê-la conosco também e poder conhecer-te personalmente. Amém? Graças, amém. Amém. Perguntas, dúvidas, algum comentário? Está aberto. Es un mensaje muy bueno, o sea, con respecto a la disciplina, a ninguna persona le gusta que le digan sus errores. Es una forma de corregir. Esto no estás haciendo bien, está mal. La persona incluso se enfada mucho. No, se cierra en su mundo y no quiere aceptar ese fallo, ese error, ¿no?
Pero la disciplina de la que habla Cristo, porque Cristo lo dijo, lo de tú habla con tu hermano, yo te hace caso, llama a otro hermano y habla con él. Eso no es para decirle, para machacarle su pecado, sino para ayudarle a que se arrepiente y vaya más rápido a Dios. Es el objetivo de la disciplina. Y eso es algo que tenemos que recordar todos en la iglesia, de que no es para machacar, de yo soy más santo que tú y tú eres un pecador, arrepiéntete. No es así. Es para ayudarle, porque todos estamos propensos a caer en algún tipo de error o pecado, ¿no? Y sobre lo que decías también, lo de que, bueno, el que dice el pecado del otro, el chivato. Siempre nos metemos con el chivato, es un chivato. No, todo eso es para edificar a la iglesia, para ayudar. No está hecho para hacer quedar mal a alguien, hacer que se sienta mal, ¿no? Y con respecto a lo que hablaba sobre esa herencia que tienen los griegos, de la elocuencia, es algo que se extiende hasta ahora. ¿Cuántos predicadores, cuántos pastores hay que mueven las emociones? Entonces, y tú también me hablaste mucho de esto de modular la voz, no, natural, sé tú mismo, ¿no? El problema es cuando eso se desvía del objetivo principal, que es dar la gloria a Dios. Cuando tú quieres atraer, cautivar a las personas para que vengan por medio de ti, eso ya está, hasta ahí está el problema. Porque el principio fundamental es a Dios sea la gloria. Pero tú dices, pero yo me he esforzado para hacer esto, yo me he esforzado para... Sí, cierto, pero hasta el esfuerzo mismo es una bendición de Dios. O sea, es algo que hay que tener en cuenta, que al final todo lo que tenemos, todo lo que hacemos, es por bendición de Dios. Y la oportunidad de hablar de Él es para dar gloria a su nombre, no para tratar de convencer o que la persona pruebe tu forma de pensar. Es algo muy importante que hay que recordar, y eso también me hace pensar mucho a mí, ¿no? A tener cuidado. Yo que siempre estoy, la palabra correcta, que siempre estoy preguntando a Marcio, ¿cuál es la palabra correcta? Sí, no debo hacerlo para darme la gloria a mí mismo, sino para dar gloria a Dios, que es lo más importante. Bueno, nada, ese comentario. Y nada más. Lizeth, ¿quer comentar algo? No, la verdad, da que pensar, te pone a calcular todo lo que pasa, lo que vives. La verdad te ayuda a pensar bastante, a replantear todo. También en la época que estamos, que juzgamos mucho a la gente, al gobierno, a todo, entonces te da a pensar todo eso. Sí, es verdad. Porque estamos en una época bastante mal, que es cuando más tenemos que acercarnos entre todos a formar la iglesia, como se dice. Sí. Es tiempo de pruebas. Así es. Adriele, ¿no? Nada, hermanos. Niños, ¿quieres comentar algo? ¿No? Los niños están... Papá, ¿quieres comentar algo? Papá. ¿No? No, yo ya comenté muchísimo. Hermanos, doy por terminada entonces nuestra reunión. Solamente vamos a hacer una oración final y terminamos. Amén. Oremos. Padre Celestial, em nome de Jesus, agradecemos a Ti por esse momento, por Tua palavra, Senhor, que foi predicada, que foi ministrada, que o Espírito Santo pueda confirmar, Senhor, essa semilha que foi plantada em nossos corações, que podamos, Senhor, generar frutos para Tu reino, Senhor, e que a cada dia, Senhor, através da obediência de Tu palavra e da iluminação do Espírito Santo, podamos nos tornar pessoas melhores, Senhor, para Ti e para Tu reino, Senhor, e para os demais também que vivem a nosso entorno, Senhor. Que todo o que hagamos seja para a honra e glória de Tu santo nome. Pedimos também por os irmãos que não puderam participar, que Tu traigas as providências para a vida de cada um de eles, seja em el âmbito material, físico ou espiritual.
Tú conoces todas las cosas, Señor. Antes de abrir nuestra boca, tú todo lo sabes, Señor. Entregamos todo en tus manos y confiamos que de ti tenemos la victoria, Señor. Que todo sea para honra y gloria de tu santo nombre, en el nombre de su Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Amén. Que Dios les Amén. bendiga. Una semana de victoria en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Chao, chao. Nada. Chao.